Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sintonize e Empreenda, o podcast onde você vem contar a sua história, vem trazer o seu trabalho e dar dicas para não só quem empreende, mas também para quem quer sair do CLT e fazer essa transição. Mas antes de eu começar a chamar a nossa convidada mais que especial de hoje, nós vamos falar sobre as nossas patrocinadoras. A nossa primeira patrocinadora é a revista Estilo Glamour Magazine. Então, você, mulher empreendedora que sonha em sair na revista, contar a sua história e aí ir para fronteiras. Esse é o seu momento através da Estilo e Glamour, que inclusive a próxima edição de abril, inclusive, nós vamos estar lá, diretamente no Uruguai, e a capa é com a Mara Maravilha. Então, siga muito as meninas, já chamem, porque elas estão com condições exclusivas. E a nossa próxima patrocinadora é a maravilhosa Patrícia. Ela é da Mimos e Artes, que é responsável por fazer brindes personalizados para você, para sua festa, kit escolar e para sua empresa, para os seus colaboradores. Se você também for mentora, dentista, tudo o que você precisar, ela transforma sonho em realidade e traz a autenticidade da sua marca. E por falar em marca, a nossa convidada de hoje é a nossa boiadeira do marketing, Tabata Chagas. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Estou muito feliz de ter você aqui. Eu vou explicar primeiro de tudo por que boiadeira do marketing, tá? A Tabata, ela é social media e especialista no nicho de agronegócio. É uma coisa assim muito diferente. Então, primeiramente me explica como que funciona essa questão do agronegócio. Porque eu acho que a gente vem com a mente tão pequena que a gente acha que o agro não é para isso. E aí, menina, te conheci e falei, gente, tem um mundo por trás do agronegócio. Falei, não, ela tem que ir lá contar isso pra gente. Primeiro de tudo, eu quero saber, quem é a Tabata Chagas? Eu sou social media e story maker, né? Eu trabalho com uma agência que a gente é voltado para o agronegócio, mas eu também atendo diversos nichos, né? O agro, para mim, também, quando eu iniciei, quando elas me chamaram, foi, nossa, é um nicho, assim, diferente. E é gostoso. É gostoso porque a gente tem contato com os produtores, são mudas, né? Tem um cliente nosso que é o maior produtor de mudas do Brasil, inclusive. Caramba! E é muito gostoso. É totalmente diferente, mas qualquer produto precisa de marketing, né? Então, é a mesma coisa para o agronegócio também. Nossa, e na questão do agro, porque eu sou bem curiosa, como que funciona para poder fazer? Porque é diferente a gente vender serviço, vender produto, mas na questão do agro, porque aí a gente tem a plantação, tem o tempo de colheita, aí tem importação, exportação. O foco hoje no agro, quando você faz ali o trabalho em questão de social media, a pessoa do agro, ela foca em quê? Na divulgação, para vender o seu produto. Como que é? Vídeos. O foco da gente é vídeos, porque é o que conecta, né? Que É legal. você mostrar o processo, você mostrar o bastidor, você mostrar feedbacks dos seus clientes também. Então, a gente foca também em muitos vídeos. Que legal. Muito a produção, imagens de drone, porque como são produções grandes, né? Só uma câmera não pega. Não dá, né? Não dá, E você então... foi pra feira, né, do agronegócio? Teve um evento, um congresso, na verdade, de marketing em Goiânia, que ele é voltado para marketing de agronegócio. Então, todo mundo que estava lá faz alguma coisa dentro do agro pelo marketing. Tá vendo? Tá vendo que o marketing é assim, ó. Barreiras e fronteiras não existe. Eu também E não aí, sabia que existia. não é, menina. Quando você me falou, eu falei, não, já pensei e falei, não tem como, porque a gente precisa. Sim. Porque, na realidade, a gente que empreende, a gente tá tão acostumado com os mesmos produtos, os mesmos serviços e tudo, e quando a gente vê uma coisa nova, pra gente parece que é um mundo. Fala, nossa, aqui. E pra quem trabalha com isso, pra quem já é do ramo, fala, gente, é só mais um serviço como outro qualquer, né? Fora da bolha. Não é, menina? E quando que veio isso pra você falar assim, não, agora você é social media, é o que eu gosto de fazer. Eu caí de paraquedas. Acho ótimo. Eu caí de paraquedas, porque eu comecei empreendendo por necessidade. Meu filho nasceu, eu saí do CLT para me dedicar a ele, mas com 3 anos que ele tinha, eu já estava louca, querendo fazer alguma coisa. E aí eu comecei a fazer alongamento de unha. Eu não sou do marketing raiz, assim. Eu comecei a fazer alongamento de unha, mas como que eu ia captar clientes? Eu fui pro Instagram, comecei a fazer meus próprios criativos e divulgar ali, mas aí veio a pandemia e eu tive que me reinventar. Aí abri uma loja online de fotos e deu certo,
Só que eu conheci o marketing de afiliados. Vender sem estoque, né, direto da minha casa, sem precisar ter logística nenhuma, só como afiliada. E aí foi quando eu comecei a vender packs de Canva. E essa demanda de packs que me trouxe meus primeiros clientes de social media, mas até então eu nem sabia o que era social media. Quando eu me vi, eu já estava entendendo, assim, diversas clientes, porque elas compravam um pack e falavam, olha, eu não consigo mais, eu quero algo personalizado para minha marca. E aí eu fui me descobrindo ao longo do tempo, fazendo de tudo um pouco. Então eu fui primeiro uma urgência, mas chega um momento que a gente Quem não tem nunca? braço. É. E aí eu falei, vou precisar focar naquilo que eu mais gosto de fazer dentro de tudo que eu faço. E foi quando eu comecei a prestar serviço para agências, focada na parte de estratégia, de roteiro, de stories. Eu gosto muito dos stories, eu acho que é o maior canal de venda que existe hoje em dia. Então, por isso que hoje eu não sou só social media, eu sou story maker também, porque eu acredito muito no potencial que a gente tem ali dentro dos stories. Porque captar clientes, seguidores, é fácil, o difícil é converter aquele cliente. E eu acho que o Stories ele é fundamental para isso, porque a pessoa consegue conhecer você, seus valores, suas crenças como marca e, até então, comprar de você. Então, essa foi minha trajetória. Não foi tão assim, tão rápido, né? Porque tô há 5 anos empreendendo, mas eu passei por todo esse processo. Então, eu aprendi na prática comigo, para depois levar para os meus clientes aquilo que eu já fazia. E explica pra gente, porque tem gente que não sabe. Eu, pelo menos, também, depois de conhecer e precisar, é o que a gente entende. O que são os packs que o social media faz? Na verdade, não é todo social media que faz. Tem gente que nem é social media e produz pack, né? A parte de design são pacotes de artes que a gente produz ali dentro do Canva e eles são editáveis. Então, por exemplo, tem o pack de personal trainer. Um personal trainer pega, compra esse pack e ele edita. Ele vai colocar a foto dele, vai mudar o texto, mas o pack ele já está pronto. Então, facilita bastante a criação de conteúdo para quem não sabe nada, para quem não tem noção nenhuma. Ele já te dá uma base ali pronta, completamente editável, para você só pegar, adaptar e postar nas suas redes sociais. Então, facilita bastante. Isso é muito bom. Só que eu acho que tem coisas que traz muita facilidade e, ao mesmo tempo, traz um QI, uma certa desvalorização, principalmente da área. Primeiro, porque o marketing ele devia ter uma visibilidade maior do que ele tem, porque o marketing ele é essencial para marca, para autoridade, posicionamento, visibilidade e trazer o cliente certo para aquilo que você quer. Porque no final das contas, a gente quer ganhar seguidor, quer aparecer, quer que um vídeo nosso viralize, mas no fim das contas a gente quer vender. Só que aí a gente pega o marketing versus a inteligência artificial. O que você acha da inteligência artificial hoje que bate de frente? Porque muita gente acha que é só apertei um botão, tá pronto, tá feito. E não é bem assim na prática. E não é todo o conteúdo que a IA faz hoje que converte, que dá certo, que funciona. Às vezes uma coisa ou outra. Como que você acha que para você, na área do social media, com a inteligência artificial, é bom, é ruim, ou tem o seu meio termo, tem os prós e contras? Eu acho excelente, porque a inteligência artificial, ela otimiza o nosso tempo, mas uma pessoa que não é especialista em comportamento humano, em pessoas, ela não vai conseguir desenvolver ali na IA só com um simples comando. Ela precisa entender do comportamento. Por exemplo, para eu criar uma estratégia, não adianta eu ir lá e pedir para a IA criar para mim. Se eu não der as dores e os desejos do meu público, se eu não souber isso, a IA não faz nada sozinha. Ela não tem como agir sozinha. Então, eu acho, assim, que tem uma certa desvalorização, porque qualquer pessoa tem acesso, mas ainda assim só vai conseguir utilizar do melhor dela quem tiver o conhecimento e a especialidade no seu assunto. É porque parece que hoje a gente fica muito refém. Tudo é o chat GPT. Tudo que você pergunta para o chat responde. Só que se você parar para pensar, às vezes, se você não for da área, não for especialista, ou às vezes você não ter aquele olhar mais clínico para você ver, a arte vai com o português errado, com a letra errada, faltando letra, ou se você vai mandar para fazer imagem, mexe no rosto todo, daqui a pouco fica aparecendo desenho 3D, e aí você não sabe mexer, tem os comandos, exatamente, a questão do comando, então, você falar pro chat fazer uma coisa, ele faz outra. Dá vontade de gritar com o computador, com o chat ou comigo mesma. Não, ele às vezes ele me odeia, eu tenho certeza que tem dia que ele fala, não, hoje não, nega, não. É uma inteligência artificial. Mas é eu, muito eu acho que difícil. nunca vai substituir a nossa inteligência, a nossa Isso, sem expertise dúvida. e a nossa forma de trabalhar. Nunca vai substituir. Ela pode, sim, como eu falei, otimizar, porque hoje o que eu consigo fazer para 5, 6 clientes, eu demoraria o dobro de tempo.
A inteligência artificial me ajuda nesse sentido, com o processo, com otimização. Eu ganho tempo com ela, né? Mas ela nunca vai substituir o meu olhar sobre marca, sobre branding. Ela nunca vai substituir, porque é aquilo. Tem hora que o chat viaja. Então, não tem como. Você tem que ter um olhar analítico para você filtrar. Pô, isso aqui é legal, eu posso usar. Mas você tem que dar comandos necessários para ele. E você tem que olhar também. Não adianta só pegar lá, copiar e colar. Que não vai funcionar. Então, tem essa questão. E outra coisa muito importante, principalmente na questão do marketing, que eu apanhei muito para aprender, é estratégia. A estratégia de posicionamento, de autoridade, de venda são distintas. Porque quando a gente fala assim, vou contratar um marketing, o marketing fala, vamos fazer uma estratégia, a gente acha que é só para criar conteúdo. E só que tem muita gente que tem muita, assim, é mais recluso para gravar, tem vergonha de aparecer, já não tem tanta facilidade para falar. E aí você pega 80% de agências que a gente vê hoje, não, tem que gravar, tem que aparecer, sua cara tem que estar lá. Pessoa compra de pessoa, a pessoa não compra de marca. Só que nem todo mundo tem essa facilidade. Então, a gente tem a diferença da estratégia que eu faço para ter um posicionamento nas redes sociais e a estratégia que eu uso para venda. E a primeira estratégia principal é aquela de desenvolvimento da minha marca, o que ela traz de diferencial, o que eu quero passar. Porque às vezes eu quero uma coisa específica ou um post e eu tô tentando falar uma coisa, a pessoa não tá entendendo o que eu tô falando e o que eu posto é uma coisa nada a ver com aquilo que eu queria. E isso também é estratégia. Qual que é a diferença dos três e qual que é a importância deles? Existem formas e formatos. Mas antes da gente criar uma estratégia, a gente precisa conhecer a base ali da marca. Quem você é, o que você faz, por que você faz o que você faz. Para a partir disso, a gente criar uma estratégia com base em vendas, em alcance. Então, é realmente bem amplo. Levaria horas para mim te explicar aqui o que cada estratégia faz ou como chegar até uma estratégia. Mas, basicamente, a gente precisa entender quem você é, entender quem você quer atingir, para então a gente criar um conteúdo em cima de quem a gente vai atingir. Então, a gente tem que trabalhar formas e formatos, porque, como você disse, tem gente que não gosta de aparecer. Então, existem formas dessa pessoa não aparecer, mas hoje eu acredito que tem que aparecer. Embora tenha algumas pessoas que têm essa dificuldade mesmo, Sim. mas pessoas compram de pessoas, isso não tem como deixar para lá. Ninguém hoje confia em alguém que não conhece, que não se identifica e que principalmente não tem segurança. Então, quando você aparece, se você se posiciona falando da sua marca, a pessoa ela tem uma segurança em quem você é, no que você faz e que aquilo vai trazer para ela algum resultado, algum benefício. Então, eu acho que aparecer é fundamental. Mas tem formas, eu mesmo sou uma pessoa muito tímida e o meu conteúdo eu praticamente não apareço falando. Isso aqui para mim, estar aqui para mim hoje é uma trava que eu tenho, mas eu não apareço. Então, os meus conteúdos, eles são sempre de bastidor. Eu mostro o que eu tô fazendo, eu falo por trás. Então, existem formas de você fazer sem aparecer e ainda assim humanizar a sua marca. Mas aí tem que ter todo um estudo para descobrir qual vai ser a forma que você vai conseguir conduzir aquilo ali sem ficar forçado. Porque o que acontece muito, não adianta eu pegar um cliente que não aparece e eu forçar ele a aparecer. Vai ser desconfortável para ele, ele não vai ter resultado e eu também não vou conseguir extrair o melhor dele. Então, é por isso que eu falo, tem formas e formatos. A gente precisa descobrir qual que é a forma da pessoa. Então, hoje eu não trabalho com pacotes. Eu preciso entender quem você é, para mim saber o que eu vou fazer dentro da sua marca. Porque não adianta, se eu não te conhecer, se eu não saber quem é a Cami, não tem como eu passar a mensagem que você quer levar para o mundo. Até porque estratégia para vender, posicionar, e a questão inteira complexa, porque é complexa a questão do marketing. Eu falo que o marketing é que nem a área do direito. Tem a pessoa que é do civil, trabalhista, previdencialista, cada um na sua área. Porque a pessoa fala, gestora, você faz arte também? Você faz site também? Porque a pessoa acha que você faz tudo e não faz, cada um tem o seu. Só que é muito diferente, porque a gente sabe que a gente está em pleno 2026. E se você não for ponto .com, você é ponto fora. Mas isso é pra gente que já tá aqui, ó, há anos acompanhando a internet. E se eu pego um cliente que ele é um pouquinho mais idoso, um pouquinho mais velho, um pouquinho que não entende tanto da tecnologia, não sabe mexer, não sabe gravar, não sabe postar um conteúdo, como que eu vou passar pro cliente de falar assim, olha, mas você vai ter que aparecer. Olha, precisa fazer. Como que eu passo para ele? Porque assim, tem gente que não é nem cabeça dura, mas é porque já vem da velha guarda, já é da antiga. Então, assim, para atualizar é mais difícil. Tem que ter jogo de cintura. Muito. Você tem que elevar o nível de consciência da pessoa. Hoje eu procuro não trabalhar
porque traz muita dificuldade. É difícil de trabalhar no sentido de que eu acredito que tem que ser uma parceria. Não tem como eu falar da sua marca se você também não quiser falar dela. Eu não tenho como sozinha fazer o seu papel, porque eu domino o marketing, mas quem domina o seu produto, quem sabe sobre ele, o especialista sobre o que você faz, é você. Eu só traduzo isso. Então, quando a pessoa tem muito essa trava, é muito difícil de se ter bons resultados. Não digo que não dá para ter resultado, dá pra gente fazer um bom trabalho, mas é mais difícil. Mas não dá pra É bem mais tirar aquele difícil. resultado 100% que você Isso. gosta É de mais entregar. difícil dos dois lados, porque tem gente que realmente não tem como, que não vai. E eu já peguei gente que não tem como, não vai. A pessoa E pior que trava. fica um desgaste, né? Pra você e acaba sendo pro cliente Sim. também. E ele fica frustrado. E aí vem de uma relação que acaba ficando mais travado. Porque depois ele não vai querer contratar uma outra pessoa. Porque ele vai falar assim, ah, não, já me forçaram. Não é pra mim, eu não quero. E o intuito, ainda mais da tecnologia avançando, é trazer todo mundo para se atualizar junto. Sim, com Essa é a certeza. questão. E voltando na questão de você empreender. Você é mãe, esposa, dona de casa, empreendedora, presta serviço. Como que faz para conciliar tantos pratos em duas mãos? Não faz. Eu acho ótimo que eu faço a pergunta, a pessoa fala, não faz. Não A outra fala, ah, é faz. terapia. É A engraçado, gente né? faz o que é melhor dentro da nossa realidade. Não tem como você ser bom em tudo todos os dias. Não, Isso é porque não impossível. Não dá. É porque, na Então, tem dias que eu verdade, sou boa mãe, mas tem dia que eu só sou boa trabalhando. tem dia que a gente faz Tem um dia que vai arroz, faltar. feijão, salada, suco natural. Tem dia que as crianças comem miojo e vai dormir. Fala, é o que tá tendo para hoje. Mas é porque, na realidade, quando a gente fala de empreender, as pessoas acham que a gente sai do CLT, vai empreender, abriu empresa, você já tá rico, tem empregada para limpar, tem alguém para levar na escola, a gente não fica doente nunca. E aquela velha frase de que, ai, mãe, nossa, você é muito guerreira. Eu tenho pavor de ouvir essa frase. Eu falo, guerreira era a Xena, que tinha a cabo da espada, ela resolvia os problemas dela assim. A gente é sobrecarregada. Sim. Só que, como eu falei da outra vez, a questão de estar sobrecarregado e ser empreendedor, mas a gente primeiro tem que ver o CPF para depois ver o CNPJ, porque se o meu CPF não estiver bom, o CNPJ não vai fluir. E como é lidar quando você não está bem aquele dia ou quando você está doente, mas as coisas não fluem sem você? Como Eu que acho faz? que a organização, ela é parte fundamental. Porque se a gente não organiza, a gente nem prevê essas coisas. Então, hoje, eu tenho alguns macetes, vamos dizer, para um dia que eu não deixo tudo para a última hora. Então, eu tenho horários. E tem que acontecer quando meu filho agora ele vai voltar das férias, vai voltar às aulas, na verdade. Então, vai ter o horário de eu parar de trabalhar, parar de fazer o que eu tô fazendo, para fazer o almoço para ele, para colocar ele na escola. E aí, quando eu volto, aí eu posso sentar e fazer as minhas demandas CNPJ. Então, eu tenho que ter essa organização muito bem alinhada para não me perder. E mesmo assim, tendo isso muito alinhado, vai ter dias que a gente vai perder, vai ter dias que a gente não vai conseguir dar conta. E eu acho hoje mais natural, mas antes eu me cobrava muito. A gente se cobra Autocobrança, a bastante. gente se cobra Eu bastante. eu me cobro muito. Então é aquilo, tem dias que eu não vou conseguir ser uma boa mãe, tá sempre presente ali com meu filho, dar completa atenção. Mas eu não me cobro mais. Eu sei que foi só aquele dia, amanhã é outro dia, amanhã eu acordo, dou atenção pra ele. E aí deixo o CNPJ um pouquinho de lado. Tem que Não tenho o que dividir um fazer. pouquinho de Não cada tenho o que lado. fazer. Não, eu acho muito complexa essa questão, porque quando a gente trabalha no CLT, a gente fala assim, nossa, eu perco tanta fase do meu filho, é uma apresentação de escola que às vezes eu não posso ir, aí às vezes é alguma coisa, é um dente que caiu, eu tava no trabalho, eu tava na condução, eu cheguei tão cansada ao ponto de só conseguir esquentar a gente só pôr pra deitar, é um dia que ele perdeu, que ele queria contar que aconteceu algo fantástico. E aí a gente fala assim, não, vou empreender, porque eu vou ter flexibilidade de horário, eu vou trabalhar a hora que eu quiser, de onde eu quiser, viver como nômade. Minha família eu vou poder levar para onde eu quiser, quando eu quiser. É isso? É assim que funciona? É, minha família tá aqui. Eles vieram comigo, mas não é sempre. Porque aí você Existem fala, e a criança momentos. tá na escola? Eu consigo marcar com você para você na locomoção, porque a gente não sabe se vai ter trânsito. E se a criança passar mal do nada na escola, acontecer alguma coisa? Quem busca a criança? Se tá os dois aqui. Então, querendo ou não, é tudo uma logística. Sim. E tem dia que a gente não tá bem, tem dia que a gente não tá disponível, e tá tudo bem também. E acontece. Qual foi o momento mais difícil para você? Dentro do empreender, entre o profissional e o pessoal, que você já até chegou a pensar em desistir?
Ai, todo dia. A gente pensa Todo muito mundo em desistir. repetindo. Todo A gente dia. pensa muito. Todo dia. Porque não é fácil. Não é fácil, não. Você pegar as suas coisas e ir trabalhar fora é uma coisa. Agora, você trabalhar dentro de casa, com tudo acontecendo, tem dia que eu quero sair correndo e falar, vou voltar pro CLT. Mas aí a gente pensa no... Hoje mesmo, eu estou aqui. Verdade. Eu não preciso estar sempre disponível para alguém. Eu escolho o que eu quero fazer, quando eu vou fazer e se dá para fazer ou não. Então, é muito de prioridades. Tem vezes que não vai dar. Eu tenho que ficar com meu filho esse dia. É aniversário do meu filho. E a gente consegue ter um controle maior do que o CLT. Mas ainda assim, não é fácil. Não Pelo é menos nas fácil. datas especiais, Isso, né? pela questão de manhã, quando ele tá em casa, eu tenho que ter um jogo de cintura, porque você tá ouvindo barulho da TV, você tá o ouvindo desenho. ele vindo conversar, mãe, olha esse brinquedo. Então você tem que ter uma paciência que às vezes falta. Essa Você tá em paciência é reunião um e a jogo de criança tá cintura passando mesmo. aqui atrás. Você fingindo super naturalidade, só empurrando aqui a cama. Daqui a pouco. Então, e trabalhar em casa é desafiador. Então é desafiador. Não Quanto é para tempo? todo mundo. Não é para todo mundo. Empreender e não é nem só trabalhar em casa, mas empreender não é para todo mundo, porque hoje eu tô bem, mas mês que vem eu não sei. Não, e fora que eu acho que entre a diferença na questão até de trabalhar fora, a única diferença é que você não pega a condução, você não passa o dia inteiro fora. Então você não se preocupa com, por exemplo, em janeiro, uma chuvarada, então você não tem essa preocupação. Mas, é porque é um sonho trabalhar home office. Eu não sei de quem era esse sonho, porque meu mesmo não era. Porque aí você tem que ajustar ali o negócio. Aí a criança, a escola, a comida, café da manhã, café da tarde, almoço, o cachorro, a casa, a roupa, o trabalho, o cliente que liga, a reunião. E aí tem dia que a gente fala, não, tô doida. Então não dá. É uma coisa assim que quem trabalha home office sabe que não é tão fácil e tão maravilhoso. A não ser que você more sozinha, não tenha um passarinho para dar água, seja só você no seu horário, na sua Sim. rotina. É mais tranquilo. Porque a gente trabalha muito mais em casa do que fora. E serviço Sim. de casa não acaba nunca. E eu costumo dizer que se a gente não para trabalhar, a gente não trabalha. Então, eu demorei muito para ver o meu negócio como um trabalho. Pô, agora eu preciso sentar e daqui eu não saio. Agora não dá para lavar a louça fica para Daqui eu não depois, deixa a saio. roupa na máquina, depois estende. Porque senão as demandas elas se acumulam. E quando as demandas de trabalho acumulam, Misericórdia, tomar é água, pior porque ainda. Então, hoje, para mim, a minha prioridade é não deixar nada acumular. Eu não acho deixo que nada para depois, é sempre antes. Eu trabalho a muito demanda do trabalho, quando acumula, é mais estressante do que o serviço de Sim, casa. sim. É muito estressante, é preocupante, porque aí você fica preocupada, estressada. Já não rende tanto como antes. É muito, muito cansativo. E na questão do social media, hoje, para o negócio, como que você pode hoje trazer algumas dicas para quem está começando a empreender ou para quem está empreendendo, mas está na fase do eu keep, que não tem hoje disponibilidade ainda de contratar uma agência, contratar uma equipe, que tem umas dicas que a gente consegue pegar de especialistas que, querendo ou não, para a gente que quando está começando, não tem ainda aquela disponibilidade, ou até mesmo não conhece, ou já até passou por alguns traumas com outras agências, uma dica, um toque faz uma diferença assim gigantesca. E aí, na questão de criação de conteúdo, o que você pode trazer hoje para quem está começando? O que é importante? Engajamento, vendas, posicionamento? Qual é a melhor rede social? O que você pode trazer? Eu acho que antes de pensar em ir para rede social, você tem que sentar e entender o que você faz, por que você faz, para você conseguir traduzir isso. Uhum. Depois que você entende que você quer ser uma marca, você tem que se posicionar como uma. Então, fazer o básico bem feito. Você vai gravar um vídeo? Não grava de qualquer jeito. Cuida desses mínimos detalhes, sabe? Que pode parecer bobo, mas que fazem total diferença. E cuidar do seu cliente. Pensa que o seu cliente, ele quer o seu produto ou o seu serviço, mas ele não quer de qualquer jeito. Ele quer entender por quê. Entendeu? As pessoas, elas compram, mas elas compram por emoção, por, às vezes, tá barato, tá caro. Eu acho que isso, hoje em dia, não é algo que influencia na decisão de compra. Eu acho que o que mais influencia hoje é naquilo que o seu produto ou seu serviço proporciona na vida daquela pessoa. Qual que é o resultado que eu vou ter se eu tiver o seu acompanhamento nisso? O que eu não vou precisar passar
se eu tiver um acompanhamento com você, o que seu produto vai me trazer de diferente que aquele mesmo produto daquela outra pessoa vai trazer? Então, eu acho que é muito você trazer o seu diferencial. O que você faz, por que você faz, como você faz, embalando um produto, atendendo um cliente. Eu acho que isso conecta muito mais do que você só ficar ali empurrando o seu produto sem sentido, sabe? Eu acho que você tem que mostrar para o seu cliente, olha, eu trabalho dessa forma, é assim que eu faço. Se você pegar o meu produto, você vai ter esse produto nessa caixinha, é realmente a experiência do cliente. Então, foca na experiência do seu cliente, em como ele vai receber esse produto, mas em como você vai mostrar esse condicionamento, seja produto físico ou até mesmo serviço, que é o meu caso, mostrar os bastidores, o que você proporciona mesmo, qual que é o seu diferencial. Eu acho que as pessoas focam muito no vender e esquecem de proporcionar a experiência para o cliente. E a experiência é que deixa a marca na gente de pensar e falar assim, quando eu ouvi alguém falar que precisa de algo similar ou parecido, eu lembrar da experiência que eu tive e indicar para o próximo, porque a gente gosta muito de falar de tráfego. Todo mundo ama fazer tráfego pago, mas não tem coisa melhor do que alguém te chamar e falar assim, olha, fulano que te indicou, fulano passou seu contato para mim. É uma coisa assim que deixa a gente muito orgulhoso, né? Sim. E falando em diferencial, se fosse para você definir em uma única palavra, qual o diferencial da Tabata? Eu acho que é atender o cliente no 1 a 1. Eu não consigo não olhar para cada um de forma individual. Não consigo. Já tentei, não consigo. Eu acho que eu preciso me conectar de verdade com a pessoa. Acho que Me conexão, né? conectar no sentido de entender o que você faz, de saber quem você é. Porque senão nem pra mim funciona. Isso é verdade. Nem Porque pra mim quando você funciona. fala em que você tem que transparecer, entender o que a marca dele tem de melhor para transparecer nas redes sociais, no posicionamento, precisa trazer esse 1 a 1. E falando no 1 a 1, na questão do empreendedorismo e network, como que é para você? Se você gosta, se para você já é um pouquinho mais difícil, ou você até gosta muito, tem facilidade, participa, você participa de grupos de network, você vê Participo. o grupo de network como uma rede de apoio, porque a gente acha que quando a gente começa a empreender é solitário. Hoje você tem a mesma visão? Já chegou a ter essa visão? Como Eu que... acho que empreender é solitário, no sentido de que é você e você tem que fazer acontecer. Mas eu também acredito que ninguém vai muito longe sozinho. Então a gente precisa de pessoas. A gente às vezes acha que a gente sabe tudo, mas tem sempre alguém que sabe uma coisinha que a pouquinho. gente não sabe que vai contribuir. E da mesma forma, o contrário, eu também posso transbordar conhecimento para você e vice-versa. Então eu acho que é solitário empreender. Tem dias que é só você e você ali, mas você não vai longe se você não tiver boas pessoas do seu lado. Não tem como ir longe sozinho. Ninguém nunca construiu nada muito grande completamente sozinho. Então, eu acredito que a gente precisa do networking e da parceria mesmo. Você gosta de fazer parceria? Tem várias. Eu Tenho acho que muitas. na questão da parceria, o que você preza mais para ser uma parceria de sucesso? Eu acho que tem que ser bom para os dois lados. Não pode ser bom só para mim, nem só para você. Tem que ser bom para os dois lados. Tem que fazer sentido para mim, tem que fazer sentido para você e a gente tem que crescer juntas. Claro que cada uma na sua área, talvez, mas juntas a gente está ali diante de um mesmo propósito. Eu acho que isso define uma parceria. E quando a gente fala em crescimento, como você vê a Tabata Chagas daqui 2 anos? Ah, eu quero estar muito maior. Você quer estar muito maior. Em que sentido? Acho que eu busco muito o meu autoconhecimento. Então, quando eu falo maior, não é sobre dinheiro ou sobre ter mais coisas, mas é me conhecer melhor. Estar melhor do que eu estou hoje. Estar mais eficiente, mais presente. Acho que é isso. Está melhor do que você está hoje. Sim. E de hoje, para a Tabata que começou a empreender lá no começo, o que você de hoje falaria para ela lá atrás, quando ela começou? Ah, eu acho que eu sempre tive na minha cabeça a determinação de vai ter que dar certo. Tem que dar certo, não existe plano B. O meu plano B é o meu plano A. Não tem para onde correr. Agressiva você. Não tem. Mas Eu mudo de rota, mas eu não de paro de ir atrás do meu objetivo, do meu propósito. Nossa, que bonito isso. Gostei. Isso aí também eu vou levar para minha vida. E hoje, na questão do social media, de 0 a 100% em participação para alavancar a empresa, quanto você acha que entra o social media? 100%.
Por quê? Porque é um braço que você não é especialista. Não tem como. Chega um momento que a gente pode, sim, eu mesmo fiz isso por mim, de cuidar das minhas redes sociais, de fazer. Mas se você não tem alguém que realmente domina, isso eu não falo só para social media. É gestor de tráfego, não adianta, eu não sei. Eu tenho que ter um gestor de tráfego. E para você crescer, você tem que procurar pessoas especialistas em cada área para você ir mais longe. Não adianta você ficar com tudo para você. Você vai chegar uma hora que você não vai sair do lugar. Mesmo fazendo E de não dá tudo um conta pouco, também, não tem né? como, é impossível. Que é... Nada como alguém que domina o assunto e que pode alcançar melhores resultados. E eu acredito também que quando você tem duas pessoas, se você consegue dividir o peso, a caminhada fica muito mais leve, fica muito mais tranquila. De você não ficar naquela loucura de falar, gente, o que eu vou gravar hoje? Meu Deus, o que eu vou postar? Eu não sei nem o que eu vou falar sobre isso hoje. E aí você perde mais tempo, ao invés de fazer o que você é bom, o seu trabalho, você perde Sim, mais tempo tentando dominar um trabalho que não é seu. não é para Então você você fazer. perde a oportunidade de fazer parcerias, oportunidade de conhecer pessoas que subindo para o próximo nível te leva junto, porque querendo ou não, quando você anda com pessoas que crescem e você transborda na vida dessas pessoas, em questão de trabalho, serviço, parcerias, amizades e conexões, automaticamente você acaba crescendo junto. E quando a gente fala em crescer, ainda mais empreendendo e sendo mãe, como que fica para você a questão de rede de apoio para a gente conseguir dar conta ali de porque, né, não é todo dia que também dá pra estar ruim. Então, tem dia que a gente tem que aguentar firme. Mas a gente É. também não consegue sozinha. Isso não é só no empreender. Isso é em todas as áreas da nossa vida. A gente não consegue dar conta de tudo. E como que é pra você? Você hoje tem uma rede de apoio? Como que funciona? Eu tenho, mas não é tão tenho assim. A Hum, rede de apoio é o pai dele. Ele é o meu braço direito e esquerdo, que é eu e ele pelo nosso filho. E tem as nossas famílias, mas as pessoas também têm a vida delas, elas trabalham. Então não é sempre que dá. Então às vezes é só a gente mesmo. Não tem muito pra onde correr. Então é aquilo que eu te falei. Hoje eu tenho certas prioridades. Então se não dá pra mim, a prioridade é ele. Faz parte. Eu encontro outro cliente, outra oportunidade mais pra frente. A prioridade é ele. é verdade, a prioridade é os seus filhos, aos nossos filhos, Sim, sempre. Quando você vence, quem vence com você? minha família, E meu quando você filho perde? também. Por isso que eu não posso perder. Não Essa é tem plano B. Não tem plano B. E é o que nós estávamos falando, a questão de network, conexão. Ai, porque tem gente que vai dizer que é sobre energia, é sobre destino, é sobre os planos de Deus. E eu sempre costumo dizer que nada é por acaso. Deus não une pessoas, ele une propósitos. Então, as pessoas que vêm para nossa caminhada vêm para somar. Claro que não são todas as pessoas, mas aí a gente consegue começar a aprender a ter discernimento. Uhum. E por começar a empreender nova, quando que você começou a ter esse discernimento, discernimento e maturidade para poder entender qual situação era para você, qual não era? Por quê? Quando a gente começa a empreender, quando chega o cliente, a gente quer. Por quê? Porque a gente precisa. Uhum. Porque a gente não tem aquele fixo. Só que tem umas armadilhas que vêm, né, no decorrer do caminho. Quando que você começou a ter essa maturidade de entender a situação, de já pegar o feeling ali e falar, o alerta aqui já ligou, aqui não dá. Olha, na minha parte de social media, somente no campo de batalha. Não tem como você ter essa previsibilidade, porque às vezes o cliente te mostra uma coisa e na prática ele é outra. E isso eu não digo só para mim, mas também para cliente. Eu vejo que há muito mais escassez de não só bons profissionais, mas de bom ser humano. Então eu sou uma pessoa que eu acredito muito em Deus. Eu acredito que eu sou até muito queridinha por ele, porque eu, nesse longo caminho, eu tive uma pessoa que quis me passar a perna, foi muito. Todos foram propósitos, eu acredito de Deus, que foram pessoas que não só trouxeram renda para mim, mas me trouxeram conhecimento, alavancagem. Experiência. E eu pude também ser uma ferramenta na vida dessas pessoas também. Então, tive, claro, alguns perrengues que a gente passa, mas que a gente aprende a lidar e no próximo a gente evita. Então, tem sim, às vezes a gente tem que colocar umas cláusulas no contrato diferentes, coisas que aqui para social media contrato. Não trabalha sem contrato, porque hoje em dia tende-se muito a questão do PJ, mas aí você vira um CLT PJ. Você tem tudo que um CLT tem, você só não tem os benefícios. Isso eu nunca peguei mesmo, então eu nunca trabalhei pelo dinheiro em si. Isso foi algo que eu tenho comigo, eu não trabalho pelo dinheiro. Pode crescer o olho a primeiro momento, mas eu sempre penso
na onde que eu vou chegar com isso? O que esse dinheiro vai me trazer no sentido de diariamente, sabe? Ele vai me trazer o dinheiro, mas o que eu vou ter que passar? Para onde eu vou ter que ir para alcançar esse dinheiro? Então, se é algo que foge muito daquilo que eu busco do meu dia a dia, da minha rotina, eu prefiro, não é para mim. Pode ser para outra pessoa, mas para mim não é. Você me disse que você caiu de paraquedas, né? Na área do social media. Hoje você faz o que você gosta e isso se tornou o seu plano A ou não? Sim, eu gosto. Eu amo o que eu faço. Gosto muito. Tá bom. Eu sempre tive um pouco dessa parte de editar vídeo, de gravar as pessoas, de tirar foto. Tanto que o meu primeiro empreendimento antes das unhas foi uma loja de fotos, porque eu gosto de foto, eu gosto de registrar momento. E hoje eu gosto muito do que eu faço. Pra mim, tem os perrengues do dia a dia, né? De estresse, essas coisas, mas eu gosto muito. Eu não me vejo fazendo outra coisa. E para quem está começando hoje a empreender, principalmente na área do marketing, o que você daria de dica? Não desiste. Só não desistir. É um pouquinho todos os dias até conseguir fazer mais. E realmente não desistir. Colocar um objetivo, escrever no papel, anotar o que você quer fazer, aonde você quer chegar. E ir atrás. Não tem muito para onde correr. É você trabalhar com as armas que você tem e trabalhar bem. Eu acho que quem trabalha bem nunca vai ficar sem trabalhar. Eu acho que a gente, quando trabalha com o que gosta, por mais que não é fácil, tem os seus desafios, mas quando a gente trabalha com o que gosta, a gente também se diverte. Sim. Então o trabalho fica mais leve, não parece aquele fardo que parece uma cruz que você está carregando, que você chega no final do dia estressado, reclamando. É cansativo? É, mas é gratificante. Sim. O que traz a gratificação para você quando você entrega um trabalho para um cliente? O que te traz de gratificação? E eu não digo sobre dinheiro. Se é um comentário ou um feedback que o cliente traz, ou você vê uma mudança que o seu trabalho trouxe no trabalho dele, que elevou a marca dele, trouxe para ele aquela felicidade. O que te traz de gratificação no trabalho que você faz e o que você gera de mudança? A gratificação para mim é ver eles felizes, contentes com o meu serviço, com o que eu faço para eles, com aquilo que eu proporciono. Realmente, essa semana um cliente falou para mim, cara, o meu medo era ter contratado um social media e ficar, Deus dará. Então, meus clientes, eles sempre vão ser alguém que eu nunca entrego só o que eu prometo. Eu tenho essa falha comigo. Então, meus clientes sempre têm o meu melhor. Você é perfeccionista? Já fui. Hoje em dia, não. Eu acho que a gente tem que errar pra gente não errar mais. Então, o perfeccionismo, ele trava a gente. A gente não quer errar e a gente faz de tudo pra não errar. Mas o erro é inevitável. Então, hoje eu sei que eu vou errar, mas eu preciso errar logo, já pra não errar mais, aprender entendeu? Com o erro Isso. e crescer. Sair Isso. daquela fase do degrau e subir pro próximo. Isso. Gostei disso aí. Isso é muito bom. E como que faz pra gente te achar nas redes sociais? Meu @é Tabata Chagas, sem o A no final, então fica GS. E vai aparecer rapidinho. E aí, quem precisar, avulso, sem a sua agência que você presta serviço, consegue te contatar, consegue falar direto com você, que esse seu trabalho Consegue falar direto de comigo. qualquer nicho. De Não qualquer precisa nicho. ser da agropecuária, tá, gente? Pode ser de qualquer nicho. Qualquer nicho. Eu, particularmente, gosto muito da Tabata. Ela faz um trabalho incrível, incrível, de verdade. Ela consegue transparecer o que a gente leva anos para explicar sobre a nossa marca, sobre o nosso trabalho, sobre o que a gente quer passar e a transformação que a gente quer trazer para o nosso cliente. E eu quero te agradecer imensamente. Imagina, por eu você que ter agradeço. aceitado esse convite, ter tirado essa trava, porque eu entendi que 2026 é ano da gente mudar, da gente tirar de empecilho aquilo que a gente fica, eu não vou não, porque eu não consegue. Senti você super tranquila, super solta para falar. Eu tô querendo sair correndo. Calma. Eu amei muito a sua participação. Eu acredito sim que a área do marketing ela precisa de mais visibilidade. Hoje nem tudo a IA faz sozinho. Você precisa de um olhar clínico. E se você quer crescer, se você quer se posicionar da forma correta, você precisa de especialistas e saber que a gente pode contar com pessoas como você, que a nossa parceria seja muito duradoura. Você é incrível. Você E com é. isso, a nossa boiadeira do marketing, o seu super presentinho. Linda. Um mimo da nossa patrocinadora. Eu que agradeço. Eu confiei não só o projeto, eu acho que falta-se muito pessoas que valorizam o marketing.
eu tenho certeza que você vai muito longe. Amém. Vou levar todo mundo Porque comigo, não é hein? todo mundo que vê como importante, não só o social media, mas toda a área da galera do marketing. A gente não é muito valorizado, mas todo mundo quer ter os benefícios que a gente traz. Então, você ter alguém que traga voz pra gente é muito importante. Ai, De eu verdade. fico muito feliz. E a gente vai ficando por aqui. Nesse desse nosso novo episódio, ó, a gente fica emocionada como que sai tudo gravado, mas enfim. E eu quero convidá-las a não esquecer de seguir nas redes sociais a nossa maravilhosa Tabata e as nossas patrocinadoras, que é a Estilo Glamour Magazine e a Mimos e Arte, trazendo brindes personalizados, trazendo autoridade. E eu agradeço vocês, eu vou ficando por aqui e até o próximo episódio. Tá mais tranquila agora? Vou beber água, agora eu bebo tudo de Agora uma vai vez. beber água toda de uma vez.